Igreja, crise na igreja. Que nós podemos ajudar? Que os filhos da divina vontade podem ajudar nesse momento, referente a essa grande crise na igreja. Um momento de grande purificação, onde Jesus está chacoalhando a sua igreja. Claro, ele tem que trazer o seu reino, o reino da divina vontade, e não vai vir para uma igreja doente. Por isso está curando a sua igreja. Por isso está fazendo com que se descubra tudo o que tem na igreja, que está causando nela essa grande doença em que ela está mergulhada, nessa decadência de uma igreja doente, moribunda. É o que Jesus diz para nós no livro da Luísa Picarreta. E nós queremos destrinchar tudo o que Jesus quer falar. Dar voz a ele, para que as pessoas possam compreender aonde realmente está a fonte do mal que está entrando em nossa igreja. Queremos e devemos saber o que está acontecendo no corpo de Cristo, como Jesus vê ele mesmo a crise da sua igreja. E ele mesmo permite e provoca essa crise. É ele quem está revelando tudo, aquilo que está oculto na igreja. E nós queremos estar ao lado de Jesus, para poder ajudá-lo a divulgar, a dissolver esse mal. Estamos aqui para isso. Somos os filhos da divina vontade, os grandes reparadores, aqueles que foram chamados por Jesus para a reparação. Também para a cura. Para a cura. Nós somos os intercessores por excelência dessa grande graça de Deus de derramar sua divina vontade no mundo. Por isso estamos aqui. Não podemos fechar os nossos olhos e ouvidos para a mente que Deus está, na sua mente, a mente de Deus que está nos revelando por sua própria vontade e por sua própria inspiração o que nós devemos falar, como falar e agir em união com Cristo, em união com as palavras de Cristo, as suas místicas. Então, não só a Luísa, mas também a Valtorta. Jesus falou muitas coisas, o que sonhou para a sua igreja, como pensou a sua igreja e os problemas que ele sabia, e disse para os apóstolos que eles iriam sofrer. E avisou, pediu, aconselhou, admoestou antes deles começarem a igreja. Então, nós estamos aqui para poder falar o que nós sabemos, o que nós já estudamos e aquilo que nós podemos colaborar para entendimento para esse tempo, do que está precisando acontecer para que a igreja seja reformada, não como reforma, querendo corrigir o que já está correto, sim, mas a consertar, não sei, corrigir, não sei, mas curar, sim. Uma igreja doente, que Jesus ele faz questão de dizer, a minha igreja está muito, muito doente e precisa ser curada. E ele é o médico dos médicos. Ele é o dono. Ele está acima de tudo. Ele é a cabeça. Ele pode dizer o que aquilo que está precisando para o seu próprio corpo. Ele que pode ter os sintomas, sentir os sintomas da doença. Porque é ele que é o cérebro. E quem mais sofre é ele. Por ele sentir a dor dos membros que estão doentes, dos membros que estão desligados do corpo místico, que não estão mais juntos ao corpo místico. Só ele pode dizer. Por isso, nós não temos que ouvir mais ninguém a não ser ele. Mas, porém, nós vamos, antes de começar, ler a opinião de uma pessoa. De uma pessoa que fala sobre a crise da igreja. Vamos ver o que podemos tirar disso. No site Paulo Pes, no blog Paulo Pes, fala sobre a atual crise da Igreja Católica, que é a maior desde a Reforma Luterana. Ele escreveu esse texto
em 16 de outubro de 2018, para a gente poder começar. Foi a opinião de Máximo Fagioli, no blog Paulo Pes. Ele colocou, mas foi escrito em 16 de outubro de 2018. A Igreja Católica está enfrentando a sua mais séria crise em 500 anos. Nestes últimos meses, uma nova onda de revelações de abusos clericais deixou o mundo em estado de choque. Da Austrália ao Chile, da Alemanha aos Estados Unidos, relatos horripilantes revelaram milhões de casos de assédio infantil cometidos por membros do clero. Um relatório de um grande júri dos Estados Unidos documentou 1.000 crianças abusadas por 300 padres somente no estado da Pensilvânia ao longo de 7 décadas. A nova onda de revelações em 2018 foi perturbadora, não apenas porque expôs a persistência dos abusos, mas também porque envolveu autoridades de alto nível da Igreja nos abusos e no seu acobertamento. O cardeal Theodore McCarrick, ex-arcebispo de Washington, renunciou ao Colégio de Cardeais em julho, quando acusações confiáveis vieram à tona denunciando que ele havia abusado sexualmente de um menor e assediado seminaristas que ele supervisionava. As revelações sobre McCarrick foram particularmente preocupantes porque o ex-arcebispo havia desempenhado um papel de liderança na resposta da Igreja Católica ao último escândalo de abusos sexuais clericais em 2002. No fim de agosto, o arcebispo Carlo Maria Vigano, esse nome é terrível, ex-diplomata papal, publicou uma carta acusando o Papa Francisco de saber sobre os abusos sexuais de McCarrick há anos e de ajudar a encobri-los. Vigano concluiu pedindo ao Papa que renunciasse. A carta de Vigano, e ele mesmo fala pessoalmente, né, agora nesses últimos anos em seus vídeos, a carta de Vigano e o próprio escândalo enviaram ondas de choque ao longo de uma fundação que já estava rachada. A Igreja está amargamente dividida entre alas progressistas e conservadoras. Essa divisão é particularmente pronunciada nos Estados Unidos, onde os católicos neotradicionalistas, altamente mobilizados, assumiram o pedido de Vigano pela renúncia de Francisco. Esse ramo da Igreja já temia que Francisco apresentasse uma ameaça progressiva aos ensinamentos da Igreja sobre matrimônio e sexualidade. Essas pessoas ainda existem, tá? Isso aqui é 2018, mas vamos considerar 2021, porque é o que está acontecendo hoje. E está piorando mais. A carta parecia justificar tal desconfiança, acusando o atual papado e seus apoiadores na Igreja de complacência com aquilo que Vigano chamou de ideologia pró-gay e redes homossexuais entre o clero. Na opinião de Vigano, essa foi a causa da crise dos abusos. Os progressistas da Igreja, enquanto isso, defenderam Francisco contra as denúncias, mas sem a determinação daqueles que estão exigindo a sua renúncia. Em parte porque eles também consideram o seu histórico geral em relação à crise dos abusos sexuais como fraco. Na necessidade desesperada de uma reforma institucional e enfrentando crescentes rixas políticas, teológicas e geopolíticas, a Igreja não experimentava uma crise tão grande desde a Reforma Protestante. Ao contrário do século XVI, a situação atual provavelmente não resultará em um cisma ou no estabelecimento de novas igrejas, mas para entender a magnitude e a complexidade do que está acontecendo agora, temos que olhar para trás e para uma ruptura tão significativa. Uma igreja, sim, dividida. Assim como a reforma, a atual crise se desdobra contra um pano de fundo de corrupção institucional generalizada. Então, e agora, a igreja institucional, especialmente o papado, recuou em relação a propostas-chave de reforma nas décadas anteriores à crise. No século XV, após um período de cisma, uma série de concílios se reuniu para unificar a Igreja Católica. Eles propuseram um sistema pelo qual um conselho de representantes das igrejas locais forneceria um controle sobre o poder papal e a corrupção. Mas o papado foi rápido em declarar essa doutrina conhecida como conciliarismo incompatível com o catolicismo.
Essa inversão foi um fator que tornou possível a corrupção na liderança da Igreja de Martinho Lutero, viu quando visitou Roma em 1510. Os papas do Renascimento encorajaram a reforma, mas nunca uma reforma que se estendesse ao papado. Nos anos após o fim do Concílio Vaticano, em 1962 e 1965, o papado, mais uma vez, recuou em relação às reformas. O Vaticano II teve um enorme impacto na cultura e na teologia da Igreja, incluindo a mudança da linguagem da missa do latim ao vernáculo, incluindo mais os leigos e os jovens na vida da Igreja. No entanto, teve muito pouco sucesso na reforma da estrutura institucional da Igreja e do papado. Embora as propostas vindas dos bispos do Vaticano II para mudanças radicais na Cúria Romana, o governo central da Igreja, fossem cuidadosamente ouvidas por Paulo VI, ele mesmo, uma criatura da Cúria Romana, ele finalmente decidiu retirar essa pauta do Vaticano II. A crise dos abusos sexuais hoje se deve, em grande parte, aos 50 anos de um ofício papal que rejeitava qualquer proposta. Não pode ter mesmo descentralização. Então, isso aqui é uma oferta totalmente errada. E eles estão falando que a culpa é disso, não é por causa disso. A crise dos abusos sexuais hoje se deve, em grande parte, aos 50 anos de um ofício papal que rejeitava qualquer proposta de descentralização ou de modernização de uma cúria romana cuja estrutura mudou pouco desde a sua fundação em 1588, no período imediatamente posterior ao Concílio de Trento. Isso aqui é proposta de anticristo, isso aqui, entendeu? Ela continua sendo um sistema de carreira, sem responsabilização real. Nada a ver. Não apenas quando se trata da crise dos abusos, mas também em termos de governança e liderança pastoral das igrejas locais confiadas aos bispos. A Cúria também está seriamente subfinanciada e com pouco pessoal para as tarefas que supostamente deve desempenhar, incluindo a seleção, avaliação, a nomeação e a supervisão de um episcopado que hoje consiste em mais de 5.000 bispos católicos em todo o mundo. Mediante medidas como a descentralização do processo de anulação do matrimônio e um novo conjunto de procedimentos para os sínodos dos bispos, parte do impulso deste pontificado rumo a uma igreja mais sinodal, menos clerical e menos dependente de Roma, o Papa Francisco visivelmente tentou mudar de rumo e permitir mais descentralização da igreja. Resta saber se já é tarde demais. Até agora, o episcopado mundial não se tem mostrado disposto a aceitar a oferta do Papa, porque não é correto, né? A mudança mais visível foi a decisão de Francisco de criar mais cardeais, em comparação com o passado do chamado Sul Global. Mas essa não é a mudança que pode ou vai afetar o governo central da Igreja em Roma no curto prazo. A fragilidade que resulta de um papado e de uma igreja resistentes à reforma institucional tornam as disputas teológicas ainda mais perigosas. Na época de Lutero, a disputa centrou-se no papel da Escritura na vida da teologia dos cristãos. Hoje, os católicos estão divididos em torno dos ensinamentos da Igreja sobre a sexualidade. Consideremos primeiro os pontos de vista de muitos católicos tradicionalistas, especialmente leigos e clérigos, nos Estados Unidos, que gravitam em torno de revistas como First, Teens, o conglomerado mediático católico, EWTN, blogs tradicionalistas e grupos de lobby católicos, como o Instituto Napa. Eles tendem a ver a crise dos abusos como um produto da revolução sexual dos anos 1960 e 1970, que eles acreditam ter contribuído para a normalização da cultura LGBT, dentro do clero, entre outros desdobramentos. Essa ala da igreja acredita que a crise dos abusos só diminuirá se a igreja se mantiver firme contra qualquer tentativa de atualizar o ensino oficial sobre as questões sexuais. É verdade, isso aqui é perigoso, né? Especialmente sobre a homossexualidade. Para muitos tradicionalistas, a aplicação efetiva desse ensino significaria reprimir a homossexualidade entre o clero, incluindo clérigos gays que são celibatários e castos. Então, muito sério. Então, essa ala da igreja, os tradicionalistas, acredita que a crise dos abusos só diminuirá se a igreja se mantiver firme contra qualquer tentativa de atualizar o ensino oficial sobre as questões sexuais. Eu acredito também nisso, especialmente sobre a homossexualidade. Para muitos tradicionalistas, a aplicação efetiva desse ensino significaria reprimir a homossexualidade entre o clero, incluindo
clérigos gays que são celibatários e castos. E eu sou plenamente a favor disso, né? Mas o negócio é feio. O lado liberal progressista da igreja, incluindo os cardeais estadunidenses nomeados por Francisco como Blaise Kupich de Chicago e Joseph Tobin de Newark, geralmente afirma o ensinamento católico sobre a sexualidade, mas defende uma abordagem mais pragmática a questões como as situações de católicos gays divorciados e recasados de contracepção e coabitação pré-marital. Esse grupo vê o silenciamento e o acobertamento dos abusos como um resultado tóxico da hipocrisia da igreja institucional, que até recentemente havia negado a necessidade de atualizar a linguagem dos seus ensinamentos, e não pode mesmo atualizar. Enquanto silenciosamente estava ciente da enorme lacuna entre tais ensinamentos e a cultura moderna. Assim como durante a Reforma Protestante a brecha teológica se estendeu para além do clero até os leigos e os fiéis comuns nos bancos da igreja, os debates não são sobre questões doutrinárias obscuras para especialistas, mas sobre questões como a sexualidade que fazem parte da vida cotidiana dos leigos. O mesmo vale para as brechas políticas dentro da igreja, tanto no século XVI quanto hoje. A Reforma Protestante foi o início de um processo de nacionalização política, em que os fiéis se tornaram sujeitos não só da igreja, mas também das nações. A ascensão do Estado-nação marcou o declínio da doutrina política católica romana que mantinha a suprema legitimidade da Igreja, especialmente do Papa, sobre a dos governantes imperiais. De um modo semelhante, a crise católica hoje tem a ver com as divisões políticas mais profundas dentro da Igreja em torno do ensino correto sobre as questões sociopolíticas, onde os católicos conservadores tradicionalistas tendem a se opor a qualquer legislação que descriminalize o aborto. Os progressistas geralmente são favoráveis à descriminalização, junto com as medidas que ofereçam às mulheres alternativas destinadas a limitar o número de abortos o máximo possível. Os conservadores tendem a se opor ao acesso universal aos cuidados de saúde e a ser favorável ao direito irrestrito aos civis de portar armas, enquanto os progressistas são favoráveis ao primeiro e pressionam pelo controle das armas. Os dois campos também têm opiniões opostas sobre a pena de morte e sobre a recente mudança de Francisco no catecismo, que declarou a pena capital como inadmissível. Em geral, os conservadores favorecem o encolhimento do governo, enquanto os progressistas veem os serviços governamentais e as autoridades públicas como essenciais para promover o bem comum da sociedade civil. E Jesus fala que isso também, no livro do céu, é importante, que os serviços governamentais e autoridades públicas realmente são essenciais. E também trabalham e ouvem mais a Jesus do que o próprio clero. Ele fala, Jesus fala. Essas divergências políticas entre os dois campos católicos nunca foram tão profundas nos tempos modernos, especialmente no mundo ocidental. Assim como a reforma que levou ao rompimento religioso do Sacro Império Romano de Carlos V, a crise de hoje tem dimensões geopolíticas. O Papa Francisco, pela primeira vez, desviou o olhar do papado para longe da Europa e da América do Norte, voltando-se para o sul global, especialmente para a Ásia. Em setembro de 2018, por exemplo, Francisco conseguiu chegar a um acordo histórico com o governo da China para reunir a igreja oficial e não oficial de lá. Uma medida que muitos católicos dos Estados Unidos veem com grande desconfiança. Muitos dos críticos do Papa no Ocidente, particularmente nos Estados Unidos, veem a crise dos abusos não apenas como um fracasso moral teológico, mas também como um fracasso da Igreja Católica em continuar sendo a alma do Ocidente. Não é coincidência que o ex-estrategista da Casa Branca e presidente do Breitbart News, Stephen Bannon, está ajudando a construir o Instituto Dignitatis Humanae, um instituto católico romano de direita na Itália, cujo fundador o descreve como uma academia para o Ocidente judaico-cristão. O que vem em seguida? Dadas essas divisões, uma nova ruptura está no horizonte para o Vaticano? Um cisma formal na Igreja Católica, embora não impossível e improvável no curto prazo? Os potenciais membros de uma seita católica cismática estão localizados em áreas do mundo como os Estados Unidos, onde a Igreja tem recursos financeiros e propriedades significativas, além de uma ampla gama de instituições católicas independentes que operam em grande parte fora da hierarquia da Igreja.
E aqui também está acontecendo isso, em vários lugares do mundo tem acontecido isso, e é um pecado terrível, que opera em grande parte fora da hierarquia da igreja. Um cisma desencadearia uma cascata de alegações contenciosas sobre quem é o dono do quê e quem deve o quê, à medida que a igreja paga os danos às vítimas de abuso sexual. Uma possibilidade mais provável é que a Igreja Católica Romana acabará com uma estrutura semelhante à das igrejas ortodoxas orientais. Algumas igrejas ortodoxas individuais têm identidades nacionais muito fortes. O nacionalismo muitas vezes influencia a teologia dessas igrejas e o sistema de lealdades globais, entre elas e o patriarca de Constantinopla, é o primeiro entre iguais e o centro da unidade ortodoxa. Tomara que não. Essa poderia ser uma solução de longo prazo para um papado sobrecarregado, especialmente liderado por um papa latino-americano com um domínio tênue sobre as igrejas católicas que construíram o mundo da cristandade na Europa e na América do Norte. O Vaticano não pode e não deve abandonar a globalização do catolicismo, mas o processo pode ter um custo acentuado para uma unidade interna. Por enquanto, o que mais provavelmente acontecerá é um aprofundamento da divisão pré-existente não oficial da Igreja. Os católicos permanecerão formalmente obedientes a um único Papa e a uma única hierarquia episcopal, é o correto. Ao mesmo tempo, grupos católicos neotradicionalistas, com suas próprias paróquias e seminários, continuarão em um curso diferente do restante da Igreja. E esses são revoltados, não é de Deus isso. Será uma longa marcha por parte deles, uma tentativa para devolver o catolicismo romano e a teologia católica a um modelo anterior do Vaticano II. Sou totalmente rebeldes, tá? E até mesmo anterior ao século XX. Não estão fazendo o que Deus quer, o que Jesus quer. Seria uma grande ironia da história da igreja se assim que o Vaticano curar a ferida na China, uma nova e profunda ferida se abrisse no Ocidente. Esse é o Máximo Fagioli, professor da Villanova University nos Estados Unidos, tá? E a tradução do artigo é de Moisés Isbardelotto, tá? Para esse canal aqui. Então, tem lá nos Estados Unidos, ó, a Igreja Católica fecha 40 igrejas em Nova York por falta de fiéis. Por falta de fiéis, acelera-se a venda de igrejas na França. A Igreja Católica muda ou acaba, afirma o teólogo. Muda ou acaba, afirma o teólogo Mário França. A Igreja Católica Alemã perde fiéis, mas continua bilionária. A Igreja Católica perde fiéis lá na Alemanha, mas continua bilionária. Então, olha, muitos falando sobre muita coisa. Aí tem a Igreja Católica muda ou acaba? Teólogo Mário França. Vamos ver o que ele fala pra gente. Eu tô lendo como neutra, tá? Como neutra. Então, isso aqui é de 2013. A Igreja Católica, se não mudar, por exemplo, continuar a condenar a homossexualidade, a camisinha, os contraceptivos e impedir o casamento de padres, ela vai acabar. Essa é a opinião do teólogo Mário França, 76 anos, professor da PUC do Rio e ex-integrante da Comissão Teológica do Vaticano, onde permaneceu por 11 anos. Então, ele falou que se a igreja não mudar, ela acaba. E que ela tem que aceitar, né, a homossexualidade, a camisinha, os contraceptivos e impedir o casamento de padres. E parar de impedir o casamento de padres. Essa é a opinião do teólogo Jesus Cristo. Então, tem muita coisa terrível, terrível, tá? Muita coisa terrível que está acontecendo na nossa igreja. E a gente vai conseguir só a cura disso com Jesus. Não tem outro jeito, tá? Não tem outro jeito. Então, eu vou ler o que Jesus fala no livro do céu aqui pra gente poder, né, estar um pouquinho situado sobre isso. Depois a gente vai continuar esse debate até se esgotar. Até se esgotar. Vamos continuar firme. Então, no volume 2, Jesus já fala da igreja. Vamos lá. O que ele vai falar para Luísa da igreja no volume 2, no dia 20 de março de 1899. Então, esta manhã, Jesus transportou-me para fora de mim mesma e me fez ver muitas pessoas todas em discórdia. Oh, quanta dor dava Jesus! Eu, vendo-o sofrer muito, pedi-lhe que derramasse em mim suas amarguras. Mas como continuava querendo castigar o mundo, Jesus não queria derramá-las em mim, mas depois de havê-lo pedido e voltado a pedir,
para contentar-me, derramou um pouco suas amarguras em mim. Então, tendo-se aliviado um pouco, ele me disse: a causa pela qual o mundo se reduziu a este triste estado é por ter perdido a subordinação aos cabeças, aos líderes, né? Principalmente ao Papa. E como a primeira cabeça, a principal é a Deus, perdeu, né? Deus, ao qual se rebelaram, como consequência aconteceu que perderam toda a sujeição e dependência à igreja, às leis e a todos os outros que se dizem cabeças. Ah, minha filha, o que será de tantos membros infectados por este mau exemplo dado por aqueles mesmos que se dizem os líderes, isto é, os por superiores, por pais e por tantos outros? Ah, chegarão a tanto que não se reconhecerão nem mais pais, nem irmãos, nem reis, nem príncipes. Estes membros serão como tantas víboras que reciprocamente se envenenarão entre eles. Por isso, vê como são necessários os castigos nestes tempos, e que a morte quase destrua esta gente, né, os líderes, para que os poucos que restarem aprendam a custas dos outros a serem humildes e obedientes. Por isso, me deixe fazer. Não queira se opor a eu castigar essas pessoas. Então, ele está dizendo que primeiro que aconteceu foi perder, né, a sucessão a Deus, né, a sujeição a Deus. Então, primeira coisa, falta Deus. A cabeça não está sendo ouvida. Então, não está sendo ouvido Jesus desde o princípio. A culpa é toda dessa, não ouvir Deus. A divina vontade está rejeitada. Não tem o guia. Não tem a divina vontade como guia. Não tem o Espírito Santo como guia da igreja. Tá? O Espírito Santo, ele está na igreja, mas a gente sabe que situação que está. Não é ouvido pelos cabeças. É pela misericórdia de Deus que a igreja está ainda existindo. Pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Não tem outro jeito. Na hora H, quando era para acontecer alguma coisa, o Papa, não vamos mexer. Vamos continuar firme aqui. Vamos continuar do jeito que Jesus pediu desde o início. Então, quase, por muitas e muitas vezes, as opiniões são terríveis. Para poder o Papa renunciar. Não pode, não existe isso. Para descentralizar o poder do Papa, não pode. Não pode. Não é esse o desejo de Deus. Se fizer isso, já era a igreja, acabou. Se descentralizar, já era. Mas só que eles estão fazendo isso à parte. As pessoas, né, instituições católicas estão independentes do Papa. Hoje, a igreja já está, sim, já tem duas igrejas. Já tem duas igrejas, claramente, expostas para nós vermos e escolhermos qual que a gente quer seguir. Os tradicionalistas estão se revoltando e estão fundando, né, instituições e igrejas deles próprias. Né? Eles estão achando que estão fazendo bem para a igreja, que são santos, não são. Não são. Então é terrível, 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 terrível. Aí tem um trecho aqui no volume 2, que ela escreve. Estando no estado habitual, fez-se ver meu sempre amável Jesus, todo amargo e aflito me disse, minha filha, minha justiça se tornou muito pesada. E são tantas as ofensas que me fazem os homens, que não posso mais sustentá-las. Portanto, a foice da morte está a ponto de matar a muitos, de improviso e de enfermidades. E além disso, são tantos os castigos que verterei sobre o mundo, que será uma espécie de juízo. Quem pode dizer os tantos castigos que me fez ver, e o modo como eu fiquei aterrorizada e espantada? É tanta dor que sente a minha alma que acho que é melhor passá-la em silêncio. Continuo dizendo porque a obediência o quer. Então me parecia ver as ruas cheias de carne humana, e o sangue que inundava a terra, cidades sitiadas por inimigos que não perdoavam nem sequer as crianças. Me pareciam como tantos animais saídos do inferno, não respeitavam nem igrejas, nem sacerdotes. Parecia que o Senhor mandava um castigo do céu. Qualquer que seja, não sei dizer. Só me parecia que todos receberemos um golpe mortal.
E quem ficará vítima da morte e quem se recuperará? E pareceu-me também ver as plantas secas e muitos outros males que devem vir em cima das colheitas. Ó Deus, que pena ver estas coisas e estar obrigado a escrevê-las. Ai, Senhor, se apresse. Eu espero que o seu sangue e sua chaga sejam o nosso remédio. Ou então as jogue sobre esta pecadora, pois os mereço. De outra maneira, leve-me. E então eu estarei livre para fazer o que quiser. E então estará o Senhor livre de fazer o que quiser. Enquanto viva, farei o possível para me opor a estes castigos, né? Então, a essa justiça. Ai, Deus. Aí Jesus fala ali, no volume 2 também, no trecho, no capítulo 14. Estando no meu estado habitual, Jesus convidou-me a virar para ver o que faziam as criaturas. Eu disse-lhe, meu adorável Jesus, esta manhã não tenho vontade de girar e ver as ofensas que te fazem. Vamos aqui, os dois juntos. Mas Jesus insistia em que queria girar pelo mundo. Então, para agradá-lo, lhe disse, se queres sair, então vamos para dentro de uma igreja, pois ali são poucas as ofensas que te fazem. E assim fomos dentro de uma igreja, mas também ali foi ofendido, e muito mais do que em outros lugares. Não porque nas igrejas se façam mais pecados que no mundo, senão porque são ofensas feitas por seus mais amados, por aqueles que deveriam colocar alma e corpo para defender a honra e a glória de Deus. Por isso resultam nas mais dolorosas ao seu coração adorável. Então via almas devotas que por bagatelas de nada, né, como não receber a comunhão na mão, né, na boca, né, essas coisinhas que são coisa pequena, bagatelas, tá? Bagatelas. Tem gente que faz uma tempestade em copo d'água por causa de aplaudir na igreja, por causa de bater palma na igreja, são bagatelas, tá? Bagatelas. Então vi essas almas devotas que por bagatelas de nada não se preparavam bem para a comunhão. Sua mente, em vez de pensar em Jesus, pensava nessas pequenas perturbações, em tantas coisas de nada, e esta era sua preparação. Quanta pena davam estas almas a Jesus e quanta compaixão davam elas? Porque davam importância a tantas palhinhas, a tantas ociosidades e em troca não se dignavam dirigir um olhar a Jesus. Então ele me disse, minha filha, quanto impedem estas almas que a minha graça se derrame nelas? Eu não me fixo nessas minúcias, senão no amor com o qual se aproximam, e elas, ao contrário, mais se fixam nessas palhas do que no amor. É mais o amor, é mais, né? O amor destrói as palhas, mas com muitas palhas não se aumenta nem um pouco o amor, mas bem que o diminui. Mas o que é pior destas almas é que se perturbam muito, perdem muito tempo. Quiseram estar com os confessores horas inteiras para dizer todas essas coisas, essas minúcias, mas jamais põe mãos às obras para uma boa e corajosa resolução para extirpar estas palhas. Olha lá. O que te dizer além disso, ó minha filha, de certos sacerdotes destes tempos? Pode-se dizer que eles atuam quase satanicamente, chegando a fazer-se ídolos das almas. Ah, sim, o meu coração é mais trespassado pelos meus filhos, porque se os outros me ofendem, mais ofendem as partes do meu corpo, mas os meus ofendem minhas partes mais sensíveis e ternas, até no mais íntimo do meu coração. Quem pode dizer a amargura de Jesus ao dizer esta palavra? Estas palavras chorava amargamente. Eu fazia quanto mais podia compadecer-lhe e repará-lo, mas enquanto isso fazia, nos retiramos junto à minha cama. Então, gente, é o que Jesus fala, né, que está acontecendo dentro da igreja. Então, esse é o primeiro vídeo. Se prepare, porque o negócio vai pegar e eu preciso falar. A culpa é dessas coisas mesmo, tá? Se preparem, porque vai vir chumbo grosso. Jesus quer que eu fale. Ontem ficou me incomodando nisso para começar essa série da crise da igreja. E a gente vai trabalhar, por mão à obra, para falar.
Doa quem doer, chore o quanto chorar, né? Tem muito mais coisa que a gente vai trazer sobre isso, amém? Estivemos reunidos e continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.